Olá, mulheres! Aqui quem fala é a pastora Luciana Ruiz e quero compartilhar com vocês uma rápida palavra. E hoje, na verdade, com o tema É Possível Vencer. Hoje o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu gostaria muito de compartilhá-la com vocês. E ela se encontra em Jó, capítulo 42. Depois nós vamos dar uma andada aqui, vamos percorrer alguns versículos, mas o versículo inicial que eu quero ler com vocês é o versículo 11, que diz: todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele e em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. A primeira parte do versículo 12 do capítulo 42 diz: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o seu início. E nesta noite, nessa tarde, nesse dia, não sei qual é o momento que você vai estar me assistindo, me ouvindo, mas porque o Senhor trouxe ao meu coração que eu e você, nós temos possibilidade, condições de vencer. Nós pegamos aqui alguns versículos já no finalzinho do livro de Jó, mas o livro de Jó relata para nós alguns acontecimentos, muitos momentos difíceis, né, ao qual Jó vivenciou, momentos assim que se nós trouxéssemos para a nossa realidade com toda certeza, nós não suportaríamos, nós não aguentaríamos. Eu acredito que é uma situação muito delicada, a situação que Jó vivenciou. E eu falo um pouquinho diante até o contexto que nós vivemos nesses dias, diante a uma notícia que recebemos de um querido nosso que veio a falecer de uma forma tão drástica. E eu confesso que a partir do momento que eu ouvi a notícia de que ele havia sido ceifado, aquilo doeu meu coração de uma forma muito profunda. E ali eu já comecei a me colocar no lugar da mãe, passando por aquela dor, por aquele sofrimento e imaginando qual seria a minha reação, qual seria a minha postura se fosse uma das minhas filhas. E naquele momento o Senhor começou então a me levar a refletir, né, em tantos acontecimentos, em tantas situações, e uma das coisas que eu cheguei ao ponto de dizer para o Senhor: Senhor, eu não conseguiria suportar tamanha dor, eu não conseguiria administrar tamanho sofrimento diante a uma notícia como essa. Então, diante a esse relato, diante a essa notícia, o Senhor então começou a me fazer, a lembrar-me realmente da história de Jó. Alguém que vivenciou tamanha dor, tamanho sofrimento, mas que entendeu a importância de você continuar olhando para o Senhor. Jó, a palavra do Senhor diz no capítulo 1 que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente ao Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos compreender. O fato de nós servirmos a Deus, o fato de nós servirmos ao Senhor, o fato de nós nos comprometermos com Ele, com a Sua palavra, não nos isenta de vivermos essas dores, esses sofrimentos. Jó vivenciou isso, sendo um homem temente e fiel a Deus, um homem que intercedia, que orava pelos teus filhos. Os teus filhos tinham o costume de festejar e Jó, já em oração, pedia ao Senhor para que perdoasse os pecados que possivelmente os filhos haviam cometido contra o Senhor. Mas eu quero compartilhar com você a maneira que nós temos condições de vencer quando se trata dessa possibilidade, né, de algo que o Senhor traz ao nosso coração. Sabe, diante a esse relato que eu trouxe para você da perca desse jovem, nós temos condições de vencer, mesmo dores profundas, quando nós trazemos o Senhor para o centro da nossa vida. Não há possibilidade. Eu até compartilhei com algumas irmãs, né, no momento em que nós estávamos ali no velório, eu compartilhei com algumas irmãs dizendo: olha, a cada dia que passe diante a um contexto como esse, eu chego à conclusão mais do que nunca, é impossível nós suportarmos tamanha dor, tamanho sofrimento, é impossível nós nos levantarmos
lutarmos, nós continuarmos, nós prosseguimos sem a presença do Senhor. A dor e o sofrimento gerado diante a perca de alguém que você tanto ama, você não tem possibilidades de suportar tamanha dor e sofrimento sem a presença de Jesus. E quando nós vamos lá para o versículo 5, a palavra do Senhor no capítulo 1 diz que terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, os filhos, e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E olha que interessante, o versículo termina dessa maneira: esta era a prática constante de Jó. Jó, ele tinha o Senhor como a sua prioridade. Jó, ele tinha como uma prioridade buscar a Deus em todo o tempo, clamar ao Senhor em todo o tempo, pela tua casa, pelos teus filhos. O Senhor, o tempo todo, se fazia presente. O Senhor era a sua prioridade. Não tem possibilidade alguma de nós vencermos se nós não trouxermos o Senhor para o centro da nossa vida. Em segundo lugar, mesmo diante a dor, nós temos que ter uma postura de não pararmos de adorar. Quando nós vamos para o versículo 20 e o 21 do capítulo 1 também, a palavra do Senhor diz para nós: ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Só temos condições de nos prostrar em adoração, só temos condições de continuar buscando a Deus, só temos condições de continuar louvando, engrandecendo, exaltando, glorificando ao nome do Senhor Jesus, mesmo em meio a dores e ao sofrimento. Se nós temos esta prática, assim como Jó tinha, ele já tinha uma prática de um verdadeiro adorador. A vida de Jó já era uma verdadeira adoração ao Senhor. Jó, ele não começa a adorar ao Senhor só depois de alguns acontecimentos. Jó não começa a praticar uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor só depois que a tragédia chega em tua casa. Não, Jó, ele tem uma vida de temor ao Senhor, uma prática de adoração, ele tem uma prática de adoração, de oração. Jó, ele mantém uma vida diante do altar do Senhor, e quando a dor chega, quando a tragédia chega dentro da tua casa, Jó, então, ele só volta a fazer aquilo que ele já fazia muito antes da dor chegar, muito antes do sofrimento bater à sua porta. Jó, ele tem a condição de administrar aquele sofrimento, aquela dor. Por quê? Porque o Senhor se fazia presente. Jó, ele já havia trazido o Senhor para o centro da tua vida. Jó compreendia que não havia possibilidade de viver uma vida sem a presença do Senhor. Não havia possibilidade de sermos prósperos e abundantes em todas as áreas da nossa vida sem que a presença do Senhor se tornasse real, verdadeira e permanente na vida de Jó. E assim precisa ser na minha vida e na tua vida. Nós teremos condições de vencer, e é possível nós vencermos as adversidades, vencermos as frustrações, vencermos as decepções, vencemos o dia mau,
Por quê? Porque a presença do Senhor, ela nos garante a vitória. A presença do Senhor nos garante uma vida plena. A presença do Senhor tira-nos de um estado de total calamidade, sofrimento, abatimento e nos leva a ter esperança, leva-nos a vivermos uma vida que o próprio Deus tem o poder de nos proporcionar. Em terceiro lugar, não dê ouvidos àqueles que tentam lhe manipular. Sabe por quê? Porque quando eu e você nós vivemos esses dias de sofrimento, de situações que muitas vezes nos sobrevêm, nós sempre encontraremos no meio do caminho aquelas vozes, aquelas pessoas que vão querer tentar de alguma forma roubar a confiança que nós temos em Deus, de alguma forma tentar colocar em nossos corações, tentando lançar suas setas malignas em nossas mentes, nos levando a pensar, a ter pensamentos que não provêm do Senhor, pensamentos que ao invés de nos aproximarmos de Deus, irá nos afastar dele, ao invés de nós amá-lo ainda mais, com mais intensidade, nós então mergulharmos na dor e no sofrimento e permitirmos que aquela dor, aquele sofrimento nos tome, nos paralise e nos impeça de viver e de olhar quem Ele é, porque nós temos que ter a compreensão, independente do que vivemos, nada muda quem Ele é. E Jó tinha essa compreensão, porque no capítulo 2, o verso 9, a mulher de Jó diz para ele: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. E a palavra de Jó para sua mulher ele responde: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Vão tentar nos manipular, vão tentar nos fazer realmente se esquecer de quem é Deus e aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Jó, com a sua resposta, ele nos ensina muito, porque Jó, ele quer trazer para sua esposa. Interessante, quando os nossos filhos estavam vivos, quando nós estávamos com todos os nossos bens disponíveis, enquanto tudo caminhava bem, então era momento de adorar ao Senhor, era momento de declarar a sua bondade, o teu senhorio, de declarar o quanto ama. É ou não é? Mas agora o Senhor quer que esta postura ela permaneça, mesmo quando tudo tenha sido perdido, tudo tenha se acabado. O Senhor espera que eu e você tenhamos essa postura, a postura de continuar sendo temente a Ele, continuar adorando a Ele, continuar exaltando o seu nome e reconhecendo: olha, Senhor, eu quero dizer para o Senhor, eu continuo com o meu coração tomado de gratidão. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor me deu, por tudo que o Senhor me fez conquistar, pelas bênçãos derramadas, pela minha casa, pelo meu lar, pela vida dos meus filhos, do meu marido. Eu sou grata ao Senhor pelas portas que se abriram, mas eu também quero demonstrar a minha gratidão quando as portas se fecham. Eu quero mostrar a minha gratidão quando tudo se vai, tudo se acaba. Eu quero mostrar que eu sou grata ao Senhor, não por aquilo que o Senhor pode me dar, me conceder, mas eu sou grata ao Senhor por aquilo que Tu és. Eu sou grata ao Senhor pelo fôlego de vida, pelo ar que respiro. Eu sou grata ao Senhor. Eu não sirvo ao Senhor e não Te adoro só por aquilo que o Senhor pode me dar, não. Eu sou grata ao Senhor por aquilo que Tu és. Eu amo
te servir, independente das circunstâncias, independente das situações. Eu amo declarar que só o Senhor é Deus e não há outro. Eu amo declarar que o teu amor é incondicional e que não há ninguém como tu. O Senhor é merecedor de toda a minha adoração, de toda a minha gratidão. Jó, como nós iniciamos esse vídeo lendo lá no capítulo 42, Jó, ele é abundantemente abençoado pelo Senhor depois de ter vencido todos os desafios, todas as afrontas, né? Todas as circunstâncias difíceis, e quando nós olhamos com os olhos naturais, chegaríamos ao ponto de dizer impossível, mas quando trazemos o Senhor para o centro da nossa vida, tudo se torna possível. Nós temos condições de vencer quando colocamos o Senhor no centro da nossa vida. Eu não sei como você está, eu não sei como está o teu coração, eu não sei quais são as dores e os sofrimentos que você tem vivido nos dias de hoje, nesses dias, mas eu quero dizer para você, assim como Jó, nós temos condições de vencer. Basta nós trazermos o Senhor para o centro da nossa vida e reconhecermos: Senhor, se não for a tua presença, não tenho condições de ir. Se não for a tua presença, não tenho condições de suportar. Eu não suportaria se não fosse a presença do Senhor. Mas com a presença dele, eu sei que mesmo doendo, mesmo sofrendo, eu terei condições de se levantar e continuar prosseguindo, porque nele eu posso todas as coisas. Que Deus te abençoe.